O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, seja bem-vindo! Começa agora mais um Espaço Técnico. Este programa traz detalhes sobre encerramento de exercício. Lembrando que, independente do regime tributário, o balanço do ano deve ser feito de acordo com os princípios e normas contábeis vigentes. Então, quais procedimentos devem ser tomados? Quem nos traz as respostas é o auditor e consultor tributário Fernando Matos, que logo mais também debate o assunto com Mauro Túlio Garcia, empresário da contabilidade e conselheiro do CRC-SP. Olá, companheiros, profissionais de contabilidade. O que nos traz aqui hoje é o tema encerramento do balanço. E não tem como falar de encerramento do balanço se nós não entendemos as diferentes classes das empresas, se nós não entendemos as variações que temos para cada diferente tipo de empresa e como se aplica a contabilidade individual nela. E para isso, então, nós vamos começar definindo as empresas, tanto do ponto de vista contábil quanto do porte pelo faturamento, de acordo com o que nós temos no presente, dando um breve extrato das diferenças das empresas. Portanto, começando pela classificação das empresas de acordo com o regime de tributação. Temos hoje, na legislação tributária, empresas do grupo Simples Nacional, empresas que são tributadas com base no lucro presumido e as empresas que são tributadas com base no lucro real. Além disso, nós podemos separar as empresas de pequeno, médio e grande porte de acordo com o faturamento. E aí nós teríamos as microempresas, as empresas de pequeno porte e as empresas de grande porte. Nós devemos considerar também que, quando falamos em relação ao regime de tributação, nós estamos falando de faculdade das empresas de optarem pelo regime de tributação. Portanto, quando falamos de Simples Nacional e lucro presumido, as empresas têm opções, têm a opção de definir se quer adotar esse regime ou não. Já o lucro real, algumas empresas não têm opção, elas são obrigadas a tributar com base no lucro real. Microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo com a definição do Simples Nacional, são as empresas que têm vantagens tributárias, regime simplificado de tributação, são consideradas microempresas, aquelas empresas que têm faturamento de até R$360 mil no ano. Já as empresas de pequeno porte são consideradas, ainda no regime de Simples Nacional, as empresas com faturamento maior que 360 mil e de até R$3.600.000 durante o ano. No que diz respeito a lucro presumido, são todas aquelas empresas que têm faturamento que não exceda, no final do ano calendário, a R$78 milhões. Naturalmente, que se uma empresa estiver iniciando suas atividades, esse faturamento ele é dividido pela quantidade de 12 meses do ano e é considerado, então, a empresa que não tenha faturamento excedente a R$6,5 milhões mensais. Algumas empresas não têm direito a fazer opção pelo lucro presumido, mesmo estando com faturamento anual abaixo de 78 milhões. É o caso, por exemplo, das empresas financeiras, bancos comerciais, empresas de seguros, empresas que tenham investimentos no exterior, empresas que têm benefícios de redução ou isenção de impostos. Essas empresas não têm direito a fazer opção. Existe uma lista, é necessário consultar a lista antes. A questão da empresa de grande porte. Empresa de grande porte, hoje nós temos uma definição que vem desde 2007. É considerado empresa de grande porte aquelas empresas que, segundo a Lei 11.638, têm faturamento anual superior a 300 milhões. Ou então, que tenham ativos totais superiores a 240 milhões.
Essas empresas foram classificadas como empresa de grande porte para determinados propósitos específicos da sociedade brasileira, como, por exemplo, obrigatoriedade de ter um balanço auditado. Normalmente são empresas tributadas com base no lucro real. Ainda em relação ao regime tributário, nós temos as empresas tributadas com base no lucro real. E por que é importante definir uma empresa tributada com base no lucro presumido, outra com base no lucro real? Porque há um sentimento compartilhado na nossa sociedade de contadores de que, às vezes, empresas com regime simplificado de tributação também têm regime simplificado de apresentação das demonstrações contábeis, demonstrações financeiras, obrigações de publicação, de fazer balanço, apurar resultados. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Portanto, empresas tributadas com lucro real, pelo lucro real, são todas aquelas empresas que, mesmo tendo o direito de optar pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido, fizeram opção de tributação com base no lucro real. Isso inclui também as empresas que não têm direito de optar pela tributação com base no lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Temos também as regras do CFC. As regras do CFC, elas tratam de traduzir as novas práticas contábeis como obrigação para as empresas. E o CFC definiu regras específicas para pequenas e médias empresas. E ele começa classificando o que vem a ser pequenas e médias empresas. E, de acordo com a classificação do CFC, são consideradas pequenas e médias empresas aquelas empresas que não têm obrigação de tornar públicas suas demonstrações. São as empresas que são consideradas grandes empresas, aquelas que, por conta de ser credora, ter títulos negociados ou ter ações, são obrigadas a tornar públicas suas obrigações, as suas demonstrações. Bom, vamos falar especificamente do encerramento do balanço. Encerramento do exercício social. O encerramento do exercício social, ele nos traz muitas obrigações do ponto de vista da contabilidade. Todas elas relacionadas com as informações que precisam ser apuradas de maneira bastante eficiente, efetiva, claras, e aí ela é baseada em alguns princípios que são princípios fundamentais para uma adequada apuração das demonstrações financeiras, seja ela resultados, balanços patrimoniais, notas explicativas e outros. E elas, então, devem estar sempre sustentadas em princípios como compreensividade, elas precisam ser compreensíveis. Todas as pessoas interessadas que têm a necessidade de avaliar as demonstrações financeiras precisam entender o que elas dizem, né? E vai por aí afora, incluindo a relevância, incluindo a questão da materialidade, a confiabilidade, uma informação, um balanço, uma demonstração de resultado, uma nota explicativa, precisa ter confiabilidade, precisa ser confiável, as pessoas têm que dar credibilidade aos que estão lendo. Além disso, deve ser considerada a prudência, a integridade, a comparabilidade, fundamental o princípio da comparabilidade, sempre tem que ter dois ou mais exercícios para que se possa avaliar a evolução do patrimônio das empresas. Falando um pouco da exigência tributária. E aí há uma confusão muito grande entre o que é a exigência da contabilidade e o que é a exigência da legislação tributária. A legislação tributária, ela tem algumas exigências relativas ao encerramento do ano calendário, ao encerramento do exercício social. Então, as empresas tributadas pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, elas não utilizam os resultados como fonte para tributação do lucro, seja pelo imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido. Ela não tem obrigação fiscal de apurar resultado no encerramento do ano calendário. Elas têm a obrigação de fazer inventário físico. O inventário físico é uma coisa em que a própria autoridade fiscal não abre mão para as empresas que movimentam inventários. E aqui, um ponto de atenção merece ser considerado, porque variações de inventários podem causar prejuízos
para a apuração do lucro tributável, como, por exemplo, o conceito de omissão de receita e um arbitramento da receita tributável. É recomendável sempre para todas as empresas, mesmo tributadas com base no Simples Nacional, no lucro presumido, que essas empresas apurem o resultado do exercício. E o resultado do exercício é fundamental, inclusive no próprio interesse dos sócios. Já as empresas tributadas com base no lucro real, essas têm obrigações de ter uma demonstração de resultados completas, de balanço. No encerramento do ano calendário, é exigido dela toda a contabilidade ou todos os demonstrativos contábeis previstos pela legislação societária. Como, por exemplo, ela tem a obrigação de apurar os resultados do exercício, além disso, ela deve apurar uma base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, tem que fazer os ajustes às bases do imposto de renda, tem que fazer escrituração de LALUR, fundamental, não pode esquecer de escriturar LALUR, tem que fazer inventário físico também e levantar balanço patrimonial. Bom, nesse tema, encerramento do exercício social, vamos falar então dos demonstrativos. São peças fundamentais que completam a contabilidade das empresas. Naturalmente, que elas devem ser o resultado de uma evolução que deve ocorrer no encerramento de cada mês acumulado até o encerramento do exercício social. Por exemplo, uma elaboração de balanço. Não importa a qual regime de tributação e o porte da empresa. Há uma necessidade de todas as empresas, independente do porte, do regime de tributação, de fazer um balanço patrimonial para que os sócios, os credores e toda aquele interessado e que compartilham de informações das empresas, tem uma informação de como está a evolução patrimonial da empresa. Se ela tem uma situação saudável, se ela tem uma situação deficitária. Portanto, o balanço patrimonial é peça fundamental para a tomada de decisões, seja de um banco que vai fazer um crédito, seja de um investimento que o sócio pretende fazer, seja da necessidade de um aporte de capital, isso sempre vai ser feito com base no balanço patrimonial das empresas. Demonstração de resultado do exercício. Independente do porte da empresa, independente do regime de tributação, todas as empresas têm necessidade de fazer demonstração do resultado do exercício no encerramento do ano calendário, no encerramento do exercício social. E aquelas empresas tributadas com base no lucro presumido, com base no Simples Nacional, que dão privilégio de fazer a sua escrituração única e exclusivamente com base no regime de caixa, com base no registro do livro caixa, essas empresas acabam por criar problemas para si mesmo, como, por exemplo, fazer uma tributação excedente na distribuição de resultados quando os lucros da empresa excede ao lucro calculado com base no Simples Nacional, lucro presumido. Portanto, uma forma até de proteger o sócio e fazer uma tributação adequada na distribuição do lucro, se exige que seja feita a apuração dos resultados correspondentes. Outros demonstrativos também são fundamentais, como, por exemplo, a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Essa é uma exigência da legislação societária que é aplicável a todas as empresas, de menor ao maior porte, tributada com base no Simples Nacional, presumido ou com base no lucro real. Demonstração do fluxo de caixa. Também nota-se que não há dispensa para que as empresas, dependendo do porte, não tenham que fazer demonstração do fluxo de caixa. Essa é uma peça importante, porque, se feito de maneira apropriada, ajuda o administrador da empresa, seja ela microempresa, seja ela de pequeno porte, a acompanhar a evolução de como está evoluindo o movimento de caixas, disponibilidades e se os resultados que a companhia vem apurando durante o ano, se isso se transforma em caixa ou se isso está na mão de clientes ou fornecedores, fazendo pagamentos antecipados de compras para movimentar os negócios ou se vendeu e não recebeu ainda. Notas explicativas também são peças fundamentais que dão informações relevantes sobre toda a flutuação patrimonial durante o período de apuração. Bom,
Falar um pouquinho sobre estoques. As empresas, todas elas, independente do porte, têm que fazer o registro dos inventários no final do ano, tem que fazer inventário físico, tem que demonstrar o critério de avaliação dos inventários. Pode haver questionamento, por exemplo, como uma empresa tributada pelo Simples Nacional pelo lucro presumido, não avalia se os efeitos de lucro ou prejuízo, se os inventários gerou maior custo, maior lucro ou menor lucro, ou mesmo se teve prejuízo, mas um ponto notável que tem que ser considerado, numa fiscalização, uma avaliação de uma movimentação de inventário, diferenças não explicadas, e tem previsão na Lei 9.430, isso pode gerar um problema de arbitramento da receita por omissão de receita e ter um acréscimo e até mesmo excluir a empresa do Simples Nacional ou mesmo do lucro presumido. Portanto, um ponto de atenção importante em relação aos inventários. As provisões, ela também tem sua importância. Todas as provisões são importantes porque elas nos remete a ter uma apuração, uma evolução patrimonial na data em que os fatos ocorrem e não na data em que os pagamentos são realizados. E se observa desta forma o regime de competência, dando o adequado, atribuindo o adequado valor a uma contabilidade onde todos os atos e fatos incorridos estejam apropriadamente e adequadamente registrados. Não tem sentido deixar de se contabilizar uma provisão para 13º, que naturalmente no final do ano ela se zera, mas durante o ano ela vai evoluindo até então chegar a esse fato. Mas uma provisão de férias, como é que um administrador vai saber se ele tem uma carga a pagar de férias vencidas se não tem uma adequada provisão de férias? Dos tributos que ele tem que pagar, embora não sejam pagos, porque ainda não venceu, mas fatos que já ocorreram, que geram tributos a pagar, ele precisa reconhecer na data correta. Temos que também atribuir valores importantes à movimentação de contas. Portanto, uma apropriada, adequada conciliação das contas do balanço torna-se fundamental para explicar os saldos, ajudar nas notas explicativas. A elaboração das notas explicativas facilita a quem está usando a demonstração financeira a ter uma apropriada avaliação sobre toda a movimentação. E também serve como orientação para nós, profissionais da contabilidade, uma análise de todas as contas registradas com as obrigações fiscais que estamos entregando. Portanto, uma conciliação do razão, uma conciliação do livro diário, dos resultados dos saldos com DCTF, DIRF, SPED, é fundamental para garantir da segurança de que os números estão apropriados. Bom, no caso das empresas tributadas com base no lucro real, elas terão obrigações adicionais, como, por exemplo, detalhar os valores de adições e exclusões na apuração da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, no encerramento do balanço, várias obrigações para as empresas tributadas com base no lucro real, elas têm que se submeter e atender. Né? Entre elas, preparar cálculos de preços de transferência, fundamental, verificar as movimentações, ajustes de inventários, fazer as adições, exclusões. Bom, nosso último tema diz respeito ao bloco K do EFD SPED fiscal, que se tornou uma grande dor de cabeça para os profissionais. Tem que fazer o livro de movimentação dos estoques e entregar em arquivos eletrônicos. Essa obrigação, ela tem prazos diferenciados de acordo com o porte da empresa. Para aquelas empresas que têm faturamento anual acima de 300 milhões e que estejam no grupo do CNAE de 10 a 32, já estão obrigadas a entregar, já a partir de 1º de janeiro, o bloco K.
as empresas industriais das divisões 10 a 32 com faturamento inferior a 300 milhões e superior a 78 milhões, empresas ainda tributadas com base no lucro real, elas podem entregar a partir de 1º de janeiro de 2017. Todas as demais empresas, inclusive os atacadistas, podem entregar a partir de 18. Essa é uma obrigação complexa, essa é uma obrigação que está trazendo muitas dores de cabeça para as empresas. Deve ser considerado que essa é uma obrigação por estabelecimento, mas quando se trata de faturamento, deve-se considerar o faturamento de todo o grupo econômico, de toda a empresa. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado e eu espero que tenha trazido a vocês obrigações úteis para orientá-los no sentido de fazer uma adequada. Boa sorte e bom trabalho a todos. Fernando, muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria complementar esse nosso trabalho, como uma forma de colaborar com os nossos profissionais na área contábil, com algumas dúvidas que me suscitaram. Tá? Quando a gente fala do zelo e cuidado com obrigações, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as consequências do que antigamente eram os livros, né, formais, hoje são livros digitais, especificamente os contábeis e fiscais. A não qualidade disso, que tipo de consequência que isso pode trazer para a empresa? Muito bem, Mauro. É uma pergunta das mais relevantes, porque as obrigações com os livros não mudaram. O que mudaram são os processos, as formas e mais. Nós, contabilistas, profissionais da contabilidade, quando temos que entregar essas informações com detalhe, nível de detalhe para a autoridade fiscal, nos deixa expostos a situações muito hostis, porque perdemos o direito de errar. Então, a autoridade fiscal passa a nos ver de uma forma absolutamente diferente, olhando para todos os detalhes e observando nossos pequenos defeitos. Isso é uma ameaça. Daí a necessidade de ser preciso com a informação, de trabalhar as análises, de ter o maior cuidado possível antes de fazer o upload ou a entrega da informação para a Receita Federal. Perfeito. A Lei 11.638, né, que é de 2007, ela definiu portes de empresa, ou seja, ela definiu valores. Esses valores não sofreram nenhuma atualização até hoje. Que tipo de consequência você acha que isso pode trazer? Esse é um problema grave quando a gente avalia o nosso cenário, a nossa ambiente econômico. De 2007 para cá, eu acho que, se não estou enganado, nós não deixamos de ter inflação abaixo de 5%. Somente esse ano, nossa inflação já é estimada em mais de 10%, já está chegando no segundo dígito. Não sabemos como vai ser isso daí para frente. O que ocorre na prática é que aquelas empresas que antes não eram consideradas de grande porte e que têm apenas atualizado o seu faturamento para manter o mesmo nível, e isso é natural porque os custos aumentam com a inflação, as receitas acompanham a inflação, não quer dizer que a empresa está ganhando mais, não está fazendo mais utilidade, ela está fazendo o mesmo, só que com volumes de valores maiores, e elas deixam de ser consideradas como empresas pequenas e médias e passam a serem consideradas empresas de grande porte, sem, na verdade, serem empresas de grande porte, porque a lei não foi atualizada. Um recado para os nossos companheiros sobre a ingerência da ordem tributária sob a ótica da opção livro caixa para determinadas empresas e a nossa certeza e os nossos procedimentos de uma contabilidade sendo feito pelo regime de competência. Que recado que você poderia mandar para a nossa classe em relação a esse zelo e esse cuidado? Eu diria para os nossos companheiros profissionais de contabilidade que nós acabamos sendo levados a tomar a decisão sempre com base no enfoque tributário da situação, esquecendo que o que nos suporta, o que nos faz mais fortes é atender de forma apropriada às necessidades de balanço, porque essas sim vão trazer as informações apropriadas, adequadas e tornar o trabalho da contabilidade como uma utilidade e não futilidade.
Porque se eu obedeço somente a parte tributária, eu torno a minha necessidade, o trabalho da nossa classe de contabilidade muito fútil. E quando ela é nobre, ela tem uma utilidade grande, que é prover informações confiáveis para tomadas de decisões. E até aferir do crescimento das companhias e dar aos credores, aos sócios e a toda a sociedade uma informação de valor, uma informação precisa, uma informação apropriada, que permite a eles tomarem decisões corretas, apropriadas, sem erros. Okay. Quando você fala em informações relevantes, importantes, nos remete às notas explicativas, que, na verdade, deveria traduzir toda essa questão de um balanço. O que você ressalta como relevante para que se contenha dentro de uma nota explicativa? E não as trivialidades que muitas vezes não acrescem nada ao leitor daquela nota. Mauro, como você disse, as notas explicativas elas têm um papel muito relevante como uma peça contábil de encerramento do ano calendário. E que os empresários e nós, contabilistas, temos que estar atentos com toda a flutuação patrimonial, flutuação de negócios, se houve mudança de perfil, de portfólio de produtos, se houve variações no negócio em si, tudo isso precisa ser apresentado quando causam efeitos relevantes nas demonstrações de resultados, entre outras coisas. Naturalmente, como você bem pontuou, o trivial deve ser comentado, como, por exemplo, a informação de investimentos relevantes, como a própria depreciação, os critérios de depreciação. A nossa contabilidade está sofrendo mudanças por interferência internacional, de forma que nós tenhamos no Brasil uma contabilidade que seja comparada com o mundo empresarial, não só aqui no Brasil ou na América Latina, mas na Europa, na América do Norte, em todo o universo. A contabilidade tende a ter uma convergência para que uma empresa que opere no Brasil tenha uma informação, um balanço contábil que possa ser comparado com qualquer empresa do mesmo porte, nas mesmas condições, com o mesmo regime ou com tributações semelhantes no mundo inteiro. Fernando, queria te agradecer em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e esperando também que as informações aqui contidas sejam de utilidade a todos os profissionais. Ok, muito obrigado pela oportunidade que o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo me deu. Eu espero que, de novo, tenha informações úteis para os nossos companheiros, colegas, profissionais da contabilidade. Perfeito, obrigado. O Espaço Técnico fica por aqui, você já sabe. Para saber tudo o que é notícia no setor contábil, acesse crcsp.org.br. Acompanhe também a programação da TV do CRCSP com o jornal do CRCSP e CRCSP Debate. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Acompanhe a programação da TV CRCSP.